O Ministério da Economia anunciou o contingenciamento adicional de 2,63 bilhões de reais no orçamento da União deste ano. O bloqueio atinge 11 pastas. O Ministério da Agricultura está entre as 5 mais afetadas. De Brasília, Paloma Santos tem os detalhes. Depois de anunciar há cerca de um mês um bloqueio de 2,63 bilhões de reais no orçamento deste ano, o governo informou nesta quarta-feira quais foram as pastas afetadas. O maior corte será feito no Ministério do Desenvolvimento Regional, com 1,2 bilhão de reais. Em seguida, o Ministério da Saúde. Depois, Cidadania. Em quarto lugar, o Ministério da Agricultura, com 196 milhões de reais. Outros 7 ministérios também sofreram bloqueios. Em relação ao contingenciamento, o MAPA informou por meio de nota que todo o bloqueio recaiu em dotações classificadas como RP9, as chamadas emendas do relator, uma ferramenta que dá ao relator da Lei Orçamentária Anual o direito de encaminhar emendas que precisam ser priorizadas pelo Executivo. Como a origem não é claramente discriminada nos sistemas onde é feito o controle da execução orçamentária, essas emendas ficaram conhecidas como orçamento secreto. Na nota enviada à nossa equipe, o Ministério disse que a decisão, abre aspas, visou não prejudicar as decisões e ações políticas prioritárias já em andamento pelos ministérios, fecha aspas. O Ministério também ressaltou que, mesmo se tratando de dotações classificadas como RP9, o bloqueio orçamentário é temporário e uma reavaliação será feita em novembro, quando outra edição do relatório de receitas e despesas vai ser apresentada. Na avaliação do cientista político Leandro Consentino, no que diz respeito ao agronegócio, o contingenciamento é significativo. Estamos aí num momento de crise bastante acentuada no país. Essa crise não passou, infelizmente, ela tem aí um componente externo do ponto de vista da pandemia que já nos atingiu, mas que ainda produz efeitos. A gente tem um componente também da guerra da Ucrânia, que aí envolve uma série de questões, inclusive ligadas diretamente à questão agropecuária, como fertilizantes, por exemplo. E aí a gente tem também uma questão no flanco interno. Há uma incerteza muito grande com relação ao resultado eleitoral, talvez a eleição mais incerta que a gente já tenha enfrentado. É fundamental a gente saber que o setor agropecuário tem que estar preparado para isso. Pois é, se por um lado tem corte na agricultura, por outro, a pasta ainda aguarda suplementação ao seguro rural. Atualmente, não há mais recursos para o pagamento da subvenção ao prêmio. Ontem, em entrevista à nossa equipe em Brasília, o presidente da FPA, Sérgio Souza, disse que trabalha junto ao Ministério por um aporte ainda este ano. Hoje tentamos contato com os Ministérios da Agricultura e Economia sobre essa questão da falta de recursos ao seguro rural e uma fonte nos informou que só deve ter novidades sobre esse tema no final de novembro. Quem está já aqui conosco para comentar esse assunto é o Miguel Daúde. Daúde, essa questão do orçamento mais curto já era esperado, né? Como é que você vê o impacto que isso causa para o nosso setor, para o agronegócio? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bem-vindo aí, Petri. Nosso amigo esteve lá em Paris acompanhando uma grande feira. Depois eu gostaria que você nos falasse se você viu lá sorvete de tilápia, hein? Nós vamos... Foi o Rio Grande do Sul. Vai ver a matéria de lá. O Brasil é muito criativo. Mas vamos lá, Petri. Em novembro, a promessa é de rever o orçamento, né? De rever a disponibilidade e contrapor as despesas necessárias. Petri, vamos entender o seguinte. O teto de gasto, ele se refere ao gasto do exercício passado, mais a inflação deste ano. O que nós estamos presenciando é uma queda da inflação. Então, se a inflação está caindo, evidentemente que em novembro virão mais cortes, né? Porque não há espaço. Mas está a arrecadação crescendo. Não tem nada a ver. A arrecadação crescendo pode crescer à vontade, mas isso não tem impacto no ajuste do orçamento. E, provavelmente, nós dependemos, né, a agropecuária depende hoje de alguns recursos, principalmente o do seguro, outros recursos para subsidiar taxas de juros, e vai depender exatamente dessa disponibilidade. E tudo indica, né, se a natureza, se a lei da gravidade ela tem sentido, que em novembro nós teremos
mais cortes e provavelmente o Ministério da Agricultura pode não sofrer corte, mas não vai ser beneficiado por mais recursos. É uma situação muito delicada, né? Porque nós vamos começar o ano de 2023 sem possibilidade de mais recursos, né? Independente da arrecadação, ao limite para despesas, né? O que vier a mais de arrecadação vai ser destinada ao gerenciamento da dívida. O que nós precisamos, né? A agropecuária, que hoje vem se destacando, ajudando o crescimento do Brasil, trazendo dólares para o Brasil, é de uma compreensão, provavelmente nos ajustes que vão ter que ser feitos, para que ela não seja prejudicada. Pet, você teve lá na Europa, teve em Paris, né, na França, e você viu que lá boa parte da agricultura é subsidiada. Quer dizer, o governo põe dinheiro, não é dinheiro para juros, não, é dinheiro no bolso do produtor. E mesmo assim as pessoas estão reclamando. Agora, imagine aqui no Brasil que nós não temos subsídio, o que nós temos é uma transferência de dinheiro para os bancos poderem emprestar recursos mais baratos para a agropecuária. Então, portanto, minha gente, muito planejamento, muita atenção e fique de olho no custo, né? Porque os custos sobem. Agora, necessariamente não quer dizer que os preços também vão subir. Patrick. Tá certo. Lá em Paris eu não encontrei sorvete de tilápia não, mas eu experimentei um biscoitinho de insetos, de larva, que é muito gostoso, viu, Daoud? Eu vou trazer um para você, trouxe para você. Eu faço. Fica ligado que eu estou curioso com essa matéria da Flávia também, sobre o sorvete de tilápia, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Até mais, Daoud. Boa noite, até amanhã. Até mais, boa noite, um abraço. Valeu.